queria que nesse momento você pusesse a mão no seu coração, porque eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa festa é tua. Tu és o Rei, o Senhor, o Salvador. Te louvamos por tudo que o Senhor fizeste há 2000 anos atrás. Te louvamos pelo teu sangue derramado e que o teu sangue possa estar agora tocando na vida de cada um. E que a tua palavra viva possa penetrar agora no coração de cada pessoa. Quebrando, Senhor, toda dureza, quebrando correntes. Eu quero declarar que o poder de Deus e a unção de milagres está no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, chegou o dia que eu tanto amo, que vocês me viram falar desde o ano passado, né? Quando chega outubro, eu já começo a falar para vocês. Eu já estou na Páscoa, o meu coração, ele é tanta coisa. Eu estava falando lá em casa, mesmo tendo pregado um mês direto sobre Páscoa, que foi o desafio que Deus me deu, eu ainda precisaria mais de 3 Páscoas para falar tudo o que Jesus fez por nós na Páscoa. São segredos, e está tudo lá na palavra, só que a gente não enxerga. E na sexta-feira eu falei sobre uma caminhada, a caminhada de Simão Cirineu com Jesus. Ele pegou carona na caminhada de Jesus, porque, na verdade, a caminhada era de Jesus. Mas aquele homem como você, em algum momento, você teve um encontro com a cruz e você decidiu andar com Jesus. Mas hoje eu quero deixar Jesus falar sobre uma caminhada um pouquinho mais longa, porque nós, na sexta-feira, ficamos naquele pedacinho, quando Simão encontrou com Jesus até o Gólgota. E eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 3, É uma caminhada, como eu disse, um pouquinho mais longa, não que a palavra seja longa. A caminhada, você vai acompanhar Jesus numa caminhada um pouquinho mais longa. Em João capítulo 3, no versículo 12, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Aliás, Nicodemos vai estar lá ao pé da cruz. Ele que era, junto com José de Arimateia, um discípulo oculto. Você já ouviu falar também aqui nessa trajetória de cruz, quando nós mostramos como os dois, de repente, floresceram ao pé da cruz. Mas essa conversa é uma conversa muito interessante. E está escrito no versículo 12. Jesus continua a falar com Nicodemos. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar de celestiais? Então, Jesus aqui está falando um segredo celestial. Sabe o que é um segredo celestial? Um segredo do céu. E aqui, eu não sei, eu sou curiosa. Tem alguém curioso por aí? Tem gente, quem é curioso? Levanta a mão. Não começa a falar nada para mim. Não começa. Não, depois eu te conto. Não, tem que contar agora. Começou, tem que terminar. E eu sou assim com Jesus também. Quando ele começa a falar uma coisa na palavra, agora termina, Senhor. Agora que o Senhor começou a me explicar, termina, porque eu sou curiosa. Por isso que eu sempre vivo dizendo para vocês que eu tenho aquele meu caderninho e eu não vou, ainda bem que eu tenho a eternidade para perguntar todas as coisas, as curiosidades que eu quero perguntar para Jesus. Então, ele diz assim, eu vou falar de coisas celestiais, mas vocês estão com dificuldade de entender o que é terreno, mas tudo bem, eu vou falar de algo celestial para vocês, um segredo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, repete comigo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele está falando aí, Nicodemos, você está diante de uma pessoa que saiu do céu. Eu desci do céu. Você está entendendo? Eu poderia não ter aceitado esse plano de redenção, mas eu desci do céu e a conversa continua. E ele diz no versículo 14, ele diz o seguinte, do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê?
a vida eterna. E ele começou, ele falou para Nicodemos desde a saída, olha que resumo, o resumo do resumo. Desde o momento que ele saiu dos céus, 33 anos antes, até o momento que iria acontecer, ele está no início, nós estamos aqui no início de João 3, o que aconteceria no final do seu ministério, que seria a morte de cruz. Você acha que Nicodemos entendeu? Não. Porque até mesmo você que já teve, já está tudo escrito, já se cumpriu, muitas vezes você lê isso aqui tão rápido que você não entende essa caminhada. Quando Jesus desceu dos céus, ele não chegou chegando, ele não chegou como protagonista, ele sendo o protagonista, o autor e o consumador da fé, ele chegou como uma pessoa comum. Ali ele passou muitos anos no anonimato. Ele passou muitos anos. Você já pensou? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acostumado a ser adorado, aclamado. E ele se submeteu, porque você olha só para a cruz. A cruz começou no dia em que ele desceu, porque foi sacrifício em cima de sacrifício, por amor a você. Agora você consegue entender um pouquinho da dimensão do amor de Jesus por você? É um amor que você pode perguntar para ele: Senhor, que amor é esse? Eu não consigo entender este amor. E se você acha que você entende o amor de Jesus, é porque você está subestimando o amor dele. O protagonista, o rei, ele se submeteu ao anonimato, a uma vida, o extraordinário, se submeteu a ter uma vida comum, a ter dias comuns. Ele acordava como todo mundo, ele comia como todo mundo, ele ia para a escola como todo mundo, ele aprendeu o ofício de José, como cada um aprendia do seu pai, até o dia em que ele começou a manifestar o segredo. O segredo estava com ele. O segredo estava no coração dele. Mesmo as pessoas mais íntimas, e eu digo ali, os seus meio-irmãos, ali dentro da casa dele, mesmo que muitos soubessem que ele era diferente, mesmo que José e Maria soubessem que ele era o Filho de Deus, mesmo assim, eles não conseguiam entender a dimensão do plano de morte e de cruz, que é extraordinário. Você não tem noção. Aquela cruz está vazia, mas aquela cruz, um dia, ela precisou Jesus subir aquela cruz, como ele está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus precisava, sabe o quê? Eu amo essa música, O Sangue de Jesus. A gente tem uma história lá em casa muito profunda com essa música, que o Marinho ele tem experiência de cura com essa música, experiência de libertação de terror noturno com essa música. E eu digo que essa música foi recebida literalmente do céu. E eu quero te dizer que Jesus ele veio para executar o plano perfeito de Deus. Você pode dizer o plano perfeito? Pensa num plano perfeito, mas ele não podia ficar no papel, ele não podia ficar só na mente do Pai, ele não podia ficar só no coração do Pai. O plano precisava ser executado. E Jesus ele começou a executar esse plano no dia em que o Verbo se fez carne e ele começou a viver essa vida. Bom, a primeira Páscoa de Jesus, eu falei no decorrer desse mês, a primeira Páscoa que a gente vê Jesus, o Verbo vivo, Jesus é a palavra. Jesus sabe, quando você pega a palavra, isso aqui é Jesus. Levanta a tua Bíblia. Você tem Bíblia de papel? Eu recomendo Bíblia de papel, viu? Então, levanta bem a sua Bíblia. E olha, eu quero dizer, olha, pouca gente tem Bíblia de papel. Se você tem Bíblia de papel, levanta a sua Bíblia. E se você não tem, levanta o teu celular. Então, levanta o teu celular. Essa é a palavra viva, esse é Jesus. E na primeira Páscoa, aos 12 anos, ele derramou ali sabedoria. Quando ele começou, um garoto de 12 anos, ele começou a falar. Eu fico pensando, o que é que ele estava falando que encantou todos aqueles mestres? O que é que Jesus estava explicando? Eu tenho certeza, porque na Páscoa se lê texto de Páscoa. Jesus estava na Páscoa, e ele não estava dizendo, ó,
olha, eu sou o Messias. Não, ele estava dizendo, ele estava explicando mistérios de Deus. E aqueles olhos, gente, como é que esse menino sabe disso? Como é que esse menino entende isso? A gente não entende como é que ele entendeu, como é que ele linkou uma coisa com a outra. Então, palavra revelada. Hoje você tem a palavra revelada porque Jesus, ele veio para trazer sabedoria, para trazer entendimento para você. Bom, essa foi a primeira Páscoa de Jesus. Mas na segunda Páscoa que eu quero mostrar para vocês, eu gostaria que você abrisse em João capítulo 5. Em João capítulo 5, você está pertinho. Em João capítulo 5, não é a Páscoa que Jesus vai para a cruz do Calvário. Mas algo aconteceu em João capítulo 5. As pessoas estavam acostumadas com um tanque, o tanque de Betesda. Elas estavam acostumadas com um momento, uma vez por ano, e um limite. Era um limite, era uma pessoa. A primeira pessoa que fosse para o tanque, que mergulhasse no tanque, quando a água de forma sobrenatural fosse agitada, seria curado. Então era um limite. E aquelas pessoas estavam ansiosas para mergulharem naquela fonte, naquele tanque. Aquele tanque tinha um pouco de água, não era muita água. O que eu quero dizer é que Jesus, ele foi até aquele tanque, o tanque de Betesda. Era Páscoa, você quer ver? Eu vou te mostrar que era Páscoa. Olha o que está escrito em João capítulo 5, no versículo 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Mas no versículo 1 está escrito que era o quê? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E que festa era essa? Era a Páscoa. Então Jesus sobe, Jesus chega, tem uma multidão de pessoas precisando. Ele estava no lugar certo, Betesda, casa da misericórdia. Ele estava na casa da misericórdia e as pessoas não estavam entendendo que ele tinha chegado, que a misericórdia em pessoa tinha chegado e que agora não era só um tanque, mas é o que está ali, ó, uma fonte de águas vivas. Estava declarando, olha, eu vim para trazer a fonte de milagres. Eu sou a fonte de milagres. A fonte de milagres desceu para você, não é para uma pessoa, é para todos terem acesso. Você quer hoje ter acesso ao milagre? Então declara agora, Senhor, eu quero entrar nessa fonte. O Senhor é essa fonte. Páscoa é tempo de milagre. A fonte está diante de você. Sabe quem é a fonte? É Jesus, a rocha ferida. Sabe o que está escrito? Eu vou ler, não precisa abrir. Eu vou ler para você em Êxodo 17. Êxodo 17, versículos 5 e 6. O que Deus falou para Moisés. Moisés entendeu a Páscoa como nenhum outro. Ele celebrou a primeira Páscoa. Jesus, ele mostrou que na Páscoa todos seriam curados para Moisés. Que na Páscoa todos seriam restituídos financeiramente. E aí ele traz mais revelação para Moisés. Ele diz aqui, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e dela sairão águas, e o povo beberá. E ele disse para Moisés, fere a rocha. Você sabe o que ele estava dizendo? Fere a rocha, porque eu vou ser ferido. Eu estou lá. Sabe quem é que estava em cima da rocha? A própria rocha, Jesus. Está escrito que ele estava na rocha. Ele estava em Horebe. Ele só estava anunciando para mim e para você. Ele deixou um recadinho. Está entendendo agora? Moisés não entendeu. Mas você está entendendo que eu sou a rocha e que o amor por você, eu me deixei ser ferido, porque eu levei sobre a cruz do Calvário as tuas feridas, as tuas dores, as tuas enfermidades. Será que você está recebendo? Olha tudo que foi sobre Jesus na cruz. Você está recebendo? Então eu vou repetir, ele levou as tuas feridas, as tuas dores, as tuas enfermidades, as tuas prisões, as tuas maldições, para que dele pudesse fluir rios de águas vivas, a fonte de milagre. Essa é a fonte de milagre que está aberta hoje aqui. É não, eu digo que Páscoa é estação de milagre. Páscoa, não é coincidência que Páscoa seja na primavera. Eu estou falando que eu não errei de estação, tá? Primavera lá em Israel. E Jesus, ele entregou, por quê? Porque primavera, o que você pensa em primavera? Vida, florescimento, frutificação. E o inverno passou. E é isso que ele veio dizer para a sua vida. O inverno passou.
passou. Você recebe? O inverno passou. Páscoa é tempo de frutificação. Páscoa é tempo de florescimento. E o inverno passou. Profetiza sobre a sua própria vida. Declara: o inverno passou. Chegou vida e vida em abundância. Estação de milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas aí você abre em João capítulo 6. João capítulo 6, está escrito o quê? No versículo 4. Ora, a Páscoa, só para te provar que 5 era Páscoa. O que está escrito em João 6, 4? Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E eu vou resumir para você o que aconteceu. Aconteceu que Jesus, depois que saiu do tanque de Betesda, Jesus, na Páscoa, ele começou a ensinar as multidões. E ele queria ensinar, ele queria mostrar que era chegado o tempo do conhecimento e do entendimento. E você sabe que acabou a comida de todo mundo e foi na Páscoa o texto tão conhecido que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. A multiplicação foi na Páscoa. Você pegou o que eu estou falando? Multiplicação é na Páscoa. Milagre, os cestos estavam vazios. Agora apresenta o teu cesto vazio para Deus. O cesto estava vazio na mão dos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Então, se você é discípulo de Jesus e o cesto está vazio, o Senhor tem uma palavra nessa Páscoa para você. Ele tinha uma palavra para os discípulos que estavam ali. Jesus, de onde é que a gente vai tirar? A gente não tem para a gente. Talvez, sabe, Pedro, que era mais assim, né? Mais falante, ele podia ter dito: Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou com um rombo, porque todo sanguíneo come demais. Então, eu estou com um rombo aqui no estômago. O Senhor está preocupado com a multidão, mas eu estou aqui, o meu estômago está sendo comido aqui, eu estou morrendo de fome, Jesus. Eu não tenho para mim, eu não tenho para eles, porque Jesus jogou o problema para eles. Vocês que têm que dar para a multidão, e eu vou jogar o problema para vocês. Pode ser que o seu cesto, neste momento, mas não vai permanecer, esteja vazio, mas você vai ser um abençoador. Você vai ser um abençoador da sua família, você vai ser abençoador de amigos. Por onde quer que você passe, você vai ser um abençoador, porque hoje o Senhor está enchendo os cestos de todos que estão vazios. Você é discípulo de Jesus, apresenta agora. Agora que você entendeu, apresenta o teu cesto, vai, profeticamente, apresenta o teu cesto para o Senhor e fala: Senhor, olha, aqui está um rombo nas minhas finanças. Senhor, aqui está um rombo, eu estou sem unção, não consigo orar, eu não consigo ministrar a palavra. Mostra onde que o seu cesto está vazio, e eu quero declarar que a mesma multiplicação que veio na Páscoa sobre os discípulos, vem agora sobre a sua vida. Que o seu cesto se encha, que o seu cesto transborde, que o seu cesto tenha tanto, que vai sobrar, como aqui está escrito. Você vai ter para dar e ainda poder dar mais, em nome de Jesus. Você vai dar amor, você vai dar oração eficaz. Oração eficaz. Quando você orar, a tua oração não é aquela oração, sabe? Aquela oração que não passa do teto. É aquela oração que foi lá para o céu. Aquela oração que foi lá direto para o trono. Em nome de Jesus, recebe essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas Páscoa é tempo de Jesus revelar segredo. Eu disse que eu amo segredo. Só se você me contar. Você já sabe, né? Então, e Jesus, o bom de Jesus é que ele conta. Às vezes demora, mas ele conta. E eu quero que você abra em Provérbios. Se você não quiser, eu acho que o Aquino vai colocar. Provérbios 30, versículo 8. Que eu pedi para ele, porque eu sabia que eu ia abrir mais textos e que vocês poderiam ficar, às vezes, com dificuldade. Provérbios capítulo 30. Jesus vai revelar um segredo. Mas agora a gente vai para a terceira Páscoa. Eu passei rapidamente com vocês. Jesus contando a sua própria história. Olha, é uma caminhada. É uma caminhada em tanto. Eu tive que ter muita paciência com a multidão. Eu tive que ter muita paciência com os discípulos. Eu tinha tanta coisa para contar, mas eles não entendiam. Imagina um pai que ele soubesse, faz de conta que você é pai, e que você soubesse que você iria, a data que você iria morrer. E o teu filho tem 3 anos.
E você não quer deixar o seu filho de qualquer forma. Você quer explicar para ele. Olha, meu filho, eu vou te deixar uma herança. Olha, meu filho, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele tem só 3 anos. E por mais que você tente, você começa a explicar sobre céu. Teve uma vez que eu tive uma árdua tarefa. Morreu uma pessoa muito querida, que era como filho para nós. Um diácono de 38 anos. E a tarefa minha era falar para a sua filhinha, de 5 anos, que o seu pai tinha morrido. E ali, a psicóloga falou para mim, é você, porque ela tem ligação com você. Eu falei, mas como é que eu vou falar? Ela falou assim, fala da forma mais suave, você não é a pastora? Eu falei, tá bom. Aí eu fui para o quarto dela, e ali, aquele nó na garganta, tendo que explicar coisas. Aí eu vi os brinquedos dela, eu falei, vamos brincar? Só que eu não estava com... Imagina, desse jeitinho que eu estou falando para vocês, vamos brincar? E ela olhou para mim, vamos. Aí ela perguntou, você viu meu pai? Eu falei, vamos brincar? E aí ela tinha um cavalo, ela amava Barbie, um monte de boneca. Eu falei, vamos montar uma coisa assim? Aí eu comecei a mostrar para ela, o céu é real. Eu falei, sabia que tem cavalo? Porque Jesus vai descer num cavalo branco, né? Então tem que ter cavalo, Johanna, tem que ter. Então eu vou chegando à conclusão, tá? Eu sei de uma coisa, que o céu é real. O céu tem ruas de ouro. E aí eu comecei a explicar para ela, sabia que tem casa? Jesus fez uma casa para mim, uma casa para você. E ali eu fui falando, fui brincando de céu com ela. E aí ela abriu, a gente estava no quarto dos pais dela. Ela... De tanto que a gente brincou de céu, ela abriu a porta do guarda-roupa e ela falou assim, você vai escolher a roupa do meu pai? Eu falei, você está falando de quê? Ela falou, meu pai foi para o céu? Eu falei, foi para o céu. Eu não sei quem é que chorava mais, se era eu ou se era ela, mas ela entendeu que o céu é de verdade. Ela entendeu que o céu é real. Mas eu tive que falar com a linguagem dela. E por isso que eu estou falando para você. Jesus é Deus. Deus tentando mostrar para mim e para você segredos celestiais. Passa a Páscoa, eu digo, 30 anos. Eu estava falando com o Jonas no carro. Eu falei, será que eu consegui explicar o que é a Páscoa? Será que durante esses 30 anos eu consegui transmitir para a igreja o que é o sacrifício perfeito, o plano perfeito de Jesus? Eu acho que eu não consegui. Porque o segredo é muito grande. Porque o plano é muito perfeito. Porque o amor é muito grande. E eu acho que as minhas palavras são poucas diante do muito que Ele faz por nós e Ele fez por nós. E então, quando aqui Ele queria mostrar, porque Ele tinha muita dificuldade. A nossa mente é muito limitada. Ele mesmo disse, agora vocês entendem em parte. Mas vai chegar o dia que vocês vão entender completamente. Eu anseio por esse dia. Eu sempre digo uma palavra para vocês. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei que eu nada sei. Porque é muita profundidade, é muito segredo. E ele queria revelar 2 segredos ali na Páscoa de 2000 anos atrás. Terceira Páscoa que eu quero mostrar para vocês. Ele queria mostrar que tinha chegado a hora daquela profecia que foi lá em Gênesis. Gênesis 3, versículo 15. Quando ele disse que a serpente, ela iria machucar, picar, ela iria morder, ela iria ferir o calcanhar do Messias. Essa era a primeira parte. Gente, a gente lê tudo tão rápido. Só essa profecia, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte aconteceu no momento em que ele foi para a cruz do Calvário. A primeira parte, como eu li para vocês na sexta-feira, seu rosto estava desfigurado. O seu corpo estava dilacerado. A primeira parte não foi uma ferida qualquer. Porque a gente lê a profecia, é o calcanhar. Mas essa ferida de calcanhar foi profunda. Essa ferida de calcanhar doeu. Mas essa ferida de calcanhar literalmente rasgou o corpo do meu Salvador, do teu Salvador. Essa foi a primeira parte. A segunda parte da profecia, vocês não vão entender. É muito profundo.
Eu vou deixar a segunda parte da profecia para daqui a pouquinho, porque é o momento que ele vai pisar. Mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Aí ele está em Provérbios 30, que eu pedi para você abrir. Provérbios 30, versículo 18. Salomão, diz para mim quem era Salomão. Ah, não vem me dizer que era filho de Davi. Claro que era, mas não é essa a resposta que eu quero. Quem era Salomão? Quando você fala de Salomão, o que você lembra? Ele era o quê? Sábio. O homem mais sábio. O homem mais inteligente do mundo. Aí Deus fala um segredo para ele. O homem mais inteligente do mundo fala: não entendi nada. E olha o que está escrito aqui. Versículo 14. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Maravilhosas demais, não entendo. Só sei que é maravilhoso, mas eu não entendo. Sim, há 4 que eu o quê? Que ele diz aqui? Você está lendo? Há 4 que eu o quê? Não entendo. Mas como assim? O homem mais inteligente do mundo não entende uma coisa tão simples como essa. E olha o que está escrito. O caminho, vamos começar a ler. O caminho da águia no céu. Vamos ler junto comigo? O caminho da águia no céu. Eu vou falar e você repete. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na penha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma donzela. Bom, esse texto aqui, eu precisaria no mínimo aula de 2 horas só para destrinchar cada parte desse texto. Mas eu só quero pegar um pedacinho. Era maravilhoso demais para Salomão entender o caminho da cobra na penha. Sabe qual foi o caminho da cobra na penha? Peraí, mas o caminho é Jesus. Sim, o caminho é Jesus. Mas a cobra, desde Gênesis 3, versículo 15, Deus disse, olha, a cobra, a serpente, o inimigo, o diabo, o adversário, o acusador, o dragão, tudo isso são formas que o Senhor chama o inimigo de Deus, o teu inimigo. Ele diz, ele vai traçar um caminho, ele vai querer matar o herdeiro. É o caminho da serpente sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Fala comigo, Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. E a serpente falou, eu vou matar. Eu vou destruir essa rocha. Eu vou ferir essa rocha. Eu vou roubar esse herdeiro. Esse é o espetáculo, o plano perfeito. Sabe qual é o plano perfeito de Deus? É deixar o inimigo pensar que ele acabou com você, para depois você renascer das cinzas. Se você está se sentindo destruído, maravilha, Deus vai te fazer renascer das cinzas hoje. Porque esse é o caminho, porque você não é a rocha, Jesus é a rocha. Eu e você somos pedras vivas e a gente se encaixa um no outro. Às vezes um dá um cutucão no outro. Tem umas pedras que tem umas pontas que eu vou te contar. Mas eu digo para você, não olha para a ponta do teu irmão, porque a tua ponta pode ser pior. Uma coisa eu sei, que todos nós damos trabalho para Deus, mas nós somos pedras vivas. Aí quando a gente vai se encaixando, aí o diabo fala, é pedra também? Aí eu vou subir, eu vou te destruir. Mas o Senhor fala, não, o caminho da cobra na penha, o caminho da cobra nas minhas pedras vivas é destruição. Essa é a mensagem de cruz. A serpente, ela vai ser destruída. Ela já foi destruída 2000 anos atrás. Mas as obras das trevas têm todos os dias na nossa vida. Planos para te acabar com você. Mas esses planos são agora destruídos pelo poder do sangue. O poder do sangue. Eu amei tanto ver. Eu vou pedir depois para as meninas. Porque eu quero que no momento da ceia, não é ainda, mas no momento da ceia, sabe? Eu quero aquelas meninas com aqueles pedaços de tecido vermelho, representando o sangue de Jesus. Já ouviram a dica, né, garotas? Pega aí o seu pano. Já ouviram a minha dica. Mas eu quero te dizer agora, eu gostaria que você prestasse atenção. Você veio comigo aqui para entender 2 segredos. Mas agora Jesus vai para a cruz. Agora tem uma caminhada. Essa caminhada na terceira Páscoa é uma caminhada muito difícil. É uma caminhada entre o Pai
Jesus. Essa caminhada, lembra a caminhada de Abraão e de Isaac? Sara não entendeu, os servos de Abraão não entenderam e os anjos também não entenderam. A caminhada do Pai e Jesus, há 2000 anos atrás, quando Jesus saiu do Getsemane, e essa caminhada foi a caminhada final para alguns, mas o início de uma grande caminhada do plano perfeito. Essa caminhada era entre ele e o Pai. Os discípulos não entenderam, amigos não entenderam, discípulos não entenderam, família não entendeu, o céu não entendeu, os anjos não entenderam. Era um plano tão perfeito e tão assim, tanta sabedoria, porque a cruz é tanta sabedoria, loucura para aqueles que não entendem, mas é o poder de Deus na sua vida, a cruz. E o diabo não entendeu, o bom é esse, tudo bem. Discípulos não entenderam, que pena. Amigos não entenderam, que pena. Mas o melhor é que o diabo também não entendeu e ele caiu na armadilha. Por isso, ele não entende o que Deus faz com você. E ele cai na armadilha. E ele tem que ver cada um de nós ressuscitar. Porque o poder de ressurreição é maior do que todo o poder das trevas junto. E o que está sobre a sua vida é o poder da ressurreição. E então, Jesus, ele chega ali no Calvário. Ele e o Pai, por mais que Simão, Cirineu tenha ajudado, por mais que tivesse pessoas cercando Jesus, quem estava literalmente do lado de Jesus por um momento, era o Pai. E ele sabia que o Pai, ainda que não pudesse estar olhando para ele, porque todos os pecados estavam com ele, ele sabia que o Pai nunca o deixaria e nunca o abandonaria. E então, Jesus é cravado na cruz do Calvário. Eu não sei se você prestou atenção na imagem final ali do teatro, aquele filme tão conhecido, e no momento em que a cruz é levantada, você lê assim, sabe? Em Números capítulo 21 está escrito, e também em João capítulo 3, que foi o nosso texto inicial, está escrito, quando eu for levantado, assim como a serpente, como a cruz foi levantada por Moisés, sabe, mas para ele levantar, ele suportou muita dor, porque aquele solavanco da cruz, com todas aquelas feridas, com tudo aquilo que ele estava carregando, foi rasgar um pouquinho mais as costas dele, foi rasgar um pouquinho mais suas mãos e os seus pés. Mas sabe o que é que motivou Jesus? O que motivou Jesus não foi, porque se ele ficasse olhando para a dor, se ele ficasse olhando para tudo que estava acontecendo, ele não iria muito longe, mas ele estava olhando para você. Ele estava olhando para você, ele estava olhando para você lá atrás, ele estava olhando para cada um de nós, e ele estava dizendo, pai, está difícil, mas olha, eu estou enxergando, olha aqui a Naira, ela vai se levantar, ela vai sair da maldição, olha aqui, olha esse outro, pai, vale a pena. E o pai, meu filho, só mais um pouco, tem uma multidão que depende disso, esse plano é perfeito, é o segredo do céu sendo revelado na terra. É por isso que o diabo quer te distrair. Páscoa é tempo de ficar e viajar e não ir para a igreja. Páscoa é tempo de só engordar e comer chocolate. Páscoa é tempo de você entender o segredo do céu. Páscoa é tempo de você honrar aquele que morreu por você e ressuscitou. Páscoa você precisa entender de Êxodo, de Gênesis até Apocalipse o que aconteceu. E ali, quando ele deu o seu último suspiro, acabou. Jesus morreu, que acabou. A caminhada ainda tinha, eram 3 dias. Por isso eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4. E eu digo para você, já me perguntaram muito, e alguns perguntam assim, mas por que Páscoa e não outra festa? Porque a Páscoa é o que você está vendo comigo, é o segredo do céu. E ali está escrito em Efésios capítulo 4, o Senhor diz, espera aí que eu mesmo não abri. Efésios capítulo 4, vou de óculos, versículo 8. Leia todo mundo, eu acho que está aqui, não está. Efésios 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu
às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também... Peraí, vamos parar aqui. Você viu a conversa com Nicodemos? Ele já não entendeu nada só de Jesus falar que ele desceu do céu para a terra. Imagina se ele falasse para o coitado de Nicodemos, porque aqui ele está falando com Paulo. Paulo já teve outro entendimento. A cruz já tinha acontecido. Agora, se ele falasse com o pobre de Nicodemos, que tinha uma descida a mais. Não era só a terra. Olha o que está escrito aqui. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até onde, gente? O que está escrito aí? Até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Eu quero te fazer um convite. O primeiro convite é que você pegue a sua Bíblia e que você fique em pé, porque você vai entender agora o que vai acontecer. Mas fique com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, porque é uma caminhada. Uma caminhada. O Pai e Jesus. A caminhada que começou quando ele desceu dos céus, anonimato. Depois do ministério dele, 3 anos, ele foi se revelando. Chegou o dia da caminhada final. Ele chega até o Gólgota. Ele entrega o seu espírito. No momento em que todos disseram, acabou. E muitos desistiram, e muitos se entristeceram, e a maior parte deu as costas e disse, acabou. Tem muitos que estão dando as costas e dizendo, deixando de crer que Jesus vai voltar, deixando de crer no arrebatamento, deixando de crer no avivamento. Você está dando as costas para as promessas de Deus. Discípulos deram as costas para a promessa de Deus, mas o Senhor disse, eles vão entender, eu tenho paciência, eles vão entender. E então ele vai para outra caminhada, um pouquinho mais embaixo, e ele desce até as profundezas da terra, e ali nas profundezas da terra, o inferno é surpreendido, porque o Filho de Deus é Deus, e porque o Filho de Deus, ele era o justo que entrou no inferno e dizendo, olha, eu vim aqui por amor aos meus filhos, eu vim aqui porque eu vim defender, eu vim aqui para cumprir a segunda parte. Olha, a primeira parte eu cumpri lá, você me feriu, eu morri, mas você caiu na armadilha. Eu vim aqui para pisar na tua cabeça, eu vim aqui para destruir os editos de dívida, eu vim aqui para buscar a coroa da Naira, a coroa do Jonas, a coroa da Beth, a coroa de todos. Eu vim buscar a coroa que você roubou, eu vim buscar as chaves do reino, eu vim buscar o plano original. Olha, eles não são escravos, eles são livres. Eles não são escravos, mas eles são livres. Livres, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Eu imagino o diabo. Eu não acredito, não é justo. Já pensei? Não é justo eu cair na armadilha. Ele deve ter gritado, ele deve ter esbravejado. E como Páscoa é derrota do inferno, ele não deixa você lembrar do que é a importância da Páscoa. Ele só deixa você lembrar que é chocolate. Ele só deixa você lembrar que é uma oportunidade para você não ir para a igreja, porque você vai fazer qualquer outra coisa menos honrar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele é digno, ele é digno. Mas acabou a caminhada? Chegou no inferno, arrombou a porta do inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Declara agora, as portas do inferno. Vamos falar todo mundo junto. As portas do inferno não prevalecem contra a minha vida. Não prevalece, porque ele venceu. Ele venceu. E ao terceiro dia ele ressuscita. A segunda parte de Gênesis 15 se cumpriu. Mas agora Paulo teve, eu imagino Paulo naquele arrebatamento, tudo que ele viu. Como eu queria. Lembra do meu caderninho? Eu vou chegar perto.
Paulo, você diz que são coisas inefáveis que você viu. Mas vamos, tete a tete, vamos. Você vai me contar tudo que você viu naquela época. Eu sei, agora eu estou vendo com os meus olhos, eu estou aqui no céu. Mas eu quero que você me diga o que Deus revelou para você. Mas aí Jesus falou, a caminhada não acabou. Fala comigo, a caminhada não acabou. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 15. Apocalipse 15. Sabe por que a caminhada não acabou? Você lembra que ele ressuscitou? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele veio e deixou Maria Madalena vê-lo. Eu preguei um desses dias sobre Maria Madalena. Quando Maria Madalena ouviu o que foi que Jesus disse a Maria Madalena, alguém lembra? Não o quê? Ele falou não para Maria Madalena. Não o quê? Não me toque. Por quê? Porque eu ainda não subi para o Pai. A caminhada continua, gente. Aí ele deixa Maria Madalena, fala aí para os meus irmãos, fala para os meus irmãos que eu ressuscitei, fala para eles que agora eles têm um pai, literalmente, vocês foram adotados. E ele disse, eu não subi. Agora imagina, Jesus subiu nesse mesmo dia, ao terceiro dia, ele sobe ao céu, sabe para quê? Para apresentar o seu próprio sangue. Eu fico só imaginando ali como foi essa entrada de Jesus no céu. Eu fico imaginando aqueles milhares de anjos cantando. E eu sempre fiquei perguntando, Deus, e eu estava falando para o Jonas lá em casa, essa Páscoa Deus me mostrou qual foi a música que Jesus entrou no céu. Eu fiquei pulando sozinha lá em casa. Eu fico assim quando Deus fala comigo. O Senhor me mostrou qual foi a música que o céu cantou. Porque em Êxodo está escrito que Moisés, ele celebrou a primeira Páscoa. Deus deu um cântico para Moisés na primeira Páscoa. Alguém sabe qual é o cântico que Deus deu para Moisés na primeira Páscoa? O Salmo 91 é o que nós sabemos que Deus deu para ele. Depois deu um cântico para Miriam na Páscoa. Mas olha o que está escrito em Apocalipse 15. E vi no versículo, eu vou começar desde do versículo 2. Vi, presta atenção, lê comigo. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de quem? Entoavam o cântico de? E o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, que cântico maravilhoso, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, Rei do Brasil. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Foi essa canção que Jesus entrou nos céus. Agora pode deixar a sua Bíblia, e eu quero que neste momento você pense um pouquinho nessa caminhada. Jesus entregou o seu Espírito, foi no inferno e disse, eles são mais do que vencedores. Ele subiu aos céus e disse, Pai, eu imagino os anjos cantando essa música e Jesus olhando para o Pai, Pai, eu vim aqui apresentar o sangue, Pai, eu abri o novo e vivo caminho, Pai, eu cumpri, eu realizei o plano perfeito, eu executei o plano perfeito, eu não desisti de nenhum deles. Eles me frustram, eles me decepcionam, eles me entristecem, mas eles me alegram, porque eles se arrependem e eles entendem que
nós somos Deus Todo-Poderoso. Por isso levanta a tua mão e declara: santo, santo, santo é o Senhor. Páscoa é o tempo. Eu fico imaginando agora os anjos lá dançando e dizendo: agora vocês entenderam o que é a Páscoa? Nós celebramos a Páscoa aqui no céu, celebre aqui na terra. Eu quero declarar caminho aberto sobre a tua vida. Eu quero declarar cestos transbordantes sobre a sua vida. Eu quero declarar mais uma vez planos das trevas frustrados contra a tua vida. Eu quero declarar sobre esta igreja uma fonte de milagres, uma fonte de milagres. Eu chamo a existência sinais, prodígios e maravilhas. Mergulha agora nas águas do Senhor, não num tanque, mas na fonte de águas vivas. Recebe cura, recebe restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja um novo tempo. Quando você leu, você ouviu e você cantou, quando parece tudo perdido, é quando tudo vai começar. Deus gosta de confundir. E Deus, Ele ensinou, Jesus, Ele só veio trazer revelação ao que Ele ensinou desde Moisés. E desde Moisés Ele disse: olha, eu quero o pão sem fermento. Porque tudo que é fermento na sua vida, Jesus, Ele é poderoso para retirar. O fermento, o pecado, tudo que é fermento. O fermento do orgulho, o fermento da inveja, o fermento da raiva, o fermento da mágoa. Tudo isso Ele vai tirar hoje da sua vida, se você entregar para Ele. Mas você precisa entregar. E aí você fala: que ceia diferente. Eu estou recebendo não só o cálice, mas eu estou recebendo um copinho. O que é esse copinho? Porque nesse copinho tem ervas amargas. E as ervas amargas é para você declarar que no ano de 2023 tudo aquilo que é amargura na sua vida foi consumido na cruz do Calvário. Jesus reverte o mal em bênção. O Senhor reverte todo o pranto em alegria. O Senhor reverte toda vergonha em dupla honra. Você crê nisso? O Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Por isso que você no teu copinho tem erva. E foi Ele que Ele mandou. Isso não é invenção nossa, não. Está em Êxodo 12, está em Mateus capítulo 26, a Páscoa que Jesus celebrou, a Páscoa que é celebrada até hoje pelos judeus. Ali não vai ter o chocolate, vai ter a erva amarga para lembrar. Eles só lembram de uma coisa: que Deus foi poderoso para tirá-los do Egito, mas Deus foi poderoso para te tirar do inferno. Deus é poderoso para te tirar de todo e qualquer tipo de problema que você está enfrentando, porque há uma unção de milagre nesse ambiente. Há uma unção de milagre. A erva amarga. E aí tem um fiapinho de cordeiro. Sim, porque o Senhor disse, Ele disse: mate um cordeiro por família, porque eu sou o cordeiro de Deus. Só para você lembrar de mim. É só para você saber que sou eu. Eu sou o cordeiro de Deus. Eu dei a minha vida por você. Você tem que celebrar, assim como você leu aqui em Apocalipse 15, não tem só essa música. Em Apocalipse 5, aí João tem uma visão. O João, ele vê o cordeiro e ele diz assim: aquele que é o cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá. Aquele que foi mudo para a cruz, hoje ele brada em teu favor como o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, quando você tiver o cordeiro nas mãos, declare que toda a sua fraqueza, o Senhor se faz forte na tua fraqueza, porque você está se alimentando do cordeiro, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E você tem o cálice, que representa o sangue de Jesus. Eu quero, nessa Páscoa, eu quero fazer diferente. Eu quero sempre, a gente ministra de uma forma. Você que todos já receberam a ceia, eu estou vendo ainda sendo distribuída. Quantos ainda não receberam? Levanta a mão. Então ainda bastante. Então, enquanto você está recebendo a ceia, eu queria que o louvor pudesse cantar para você adorar o Senhor neste momento. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora
está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele é invencível, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. E diga que ele é poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Alguém ainda falta receber? Levanta sua mão para que os diáconos possam ver. Tem lá no fundo, lá no meu canto direito, ó. No meu canto direito, bem junto à parede, lá bem no fundo. E aqui, perto dos jovens. E lá, a última fileira lá na minha direita. Mais alguém aqui, à esquerda, no centro. Pega agora os elementos. Porque eu peguei 3? Porque assim era. Eles tinham 3 pães, era representando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E todos eles, até hoje, pegam o pão do meio, que é Isaac, e partem. Mas eu quero te dizer algo. Abraão, o que Deus estava falando, Abraão foi um homem de fé, pai da fé. Mas ele não mudou nada na tua vida. Ele teve a vida dele tocada por Deus, mas ele não mudou nada na tua vida. Jacó foi um homem, um príncipe de Deus, muitas experiências com o Senhor, mas ele também, na tua vida, na minha vida, ele não muda nada. Eu vejo as experiências dele, no máximo eu me inspiro com as experiências de Jacó. Isaac, ele quase que foi sacrificado, mas ele não tinha que ser sacrificado. Então Jesus disse, nem Isaac, gente, sou eu. Ele pegou o pão do meio e disse, sangue precioso. Começa a adorar o Senhor. Sangue maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, cada gota do teu sangue derramada. Nós, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um rio de sangue passa agora sobre este lugar. Ah, mergulha nesse rio de sangue. Que o rio de sangue possa agora cobrir a sua casa. Que o rio de sangue possa cobrir a sua vida e te esconder da vista das trevas. Que o rio de sangue possa entrar agora na tua corrente sanguínea, em cada órgão doente. Que um rio de sangue possa entrar em corações desolados, em corações enfraquecidos,
enfraquecidos. O rio de sangue passa agora sobre esta igreja, Senhor. É uma nova dispensação. É a dispensação dos sinais, prodígios e maravilhas. É o tempo do avivamento sobre esta igreja que o Senhor tanto prometeu. É por causa do teu sangue. É por causa do teu sangue, Senhor. Nós te louvamos e nós agora todos juntos bebemos, Senhor, do teu sangue, declarando que o sangue de Jesus tem poder. Antes de beber, declara: o sangue de Jesus tem poder. Se você entrou aqui hoje e você estava desanimado, e você estava enfraquecido, e você estava afastado um pouquinho do corpo de Cristo, e você quer renovar a sua aliança, levanta a sua mão e já levanta e já vem para cá. Se você quer renovar a tua aliança com o Senhor Jesus, você já conhece o Senhor, você já tem uma caminhada com Ele, mas você precisa renovar a sua aliança com Ele. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui à frente. Não vai ficar ninguém para trás. O Senhor Jesus não quer deixar ninguém para trás. Ele quer te dar um abraço. Ele quer renovar agora. Ele quer te dar força. Ele quer te abraçar com um abraço eterno. E eu quero fazer, se você precisa refazer a aliança, venha. Pode vir. E eu queria fazer de uma outra forma. Você que veio refazer a sua aliança, antes mesmo que eu ore com você, eu queria que alguns pastores, pastoras, pudessem acompanhar ali ao pé da cruz. É ao pé da cruz que você vai renovar a sua aliança com o Senhor. É ao pé da cruz. Porque ao pé da cruz o Senhor vai te abraçar com um abraço eterno. Vem aqui, as pastoras estão aqui e pastores para poder orar com vocês. Mas eu quero fazer um outro convite. Se você entrou aqui convidado e você falou: puxa, eu nem sabia de tudo isso que Jesus fez por mim. Eu sei que Ele morreu, eu sei que Ele ressuscitou, mas eu não sabia da importância que eu tenho para Ele. Se você hoje quer dizer: Senhor, publicamente o Senhor manifestou o seu amor há 2000 anos atrás e continua, todo dia o Senhor manifesta o seu amor por mim, mas hoje é a minha vez. Eu quero, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, corre aqui à frente, vem aqui à frente. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de redenção. Chega mais perto, vem mais perto, vem mais perto. Se tem mais gente, vem. Hoje é dia de salvação, é dia de resgate. Imagina o privilégio de você poder estar entregando a sua vida no dia em que Ele entregou a vida dele por você. Você está entregando a sua vida para Ele, mas Ele entregou a vida dele por amor a você. Então, se você quer fazer, não fique preso por timidez. Venha à frente, pega na mão da pessoa do lado: me ajuda que eu quero ir, me ajuda porque eu preciso ir. Hoje é o dia que eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E eu quero neste momento pedir à igreja que possa estender as suas mãos, alguns aos que estão refazendo a aliança e outros a estes que estão fazendo a aliança com o Senhor Jesus. E eu queria que você que está aqui à frente pudesse declarar com os seus lábios. Diga agora. Olha para mim, vocês aqui que vieram aqui à frente, olha para mim agora. Olha para mim e repita agora comigo. Fala: Senhor Jesus, eu vim para declarar com os meus lábios que eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu abro a porta do meu coração e declaro que eu sou teu, eu sou tua,
em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar por essas vidas preciosas. O sangue de Jesus possa estar agora, Senhor, tocando nos corações, transformando, curando, lavando, santificando. Senhor, hoje é o dia 1 de um novo tempo na vida deles. E eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Redentor e o Salvador de todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós temos até a vinda de Jesus. Eu só sei de uma coisa, que nós somos uma geração que precisamos como nunca do poder de Deus. Nós já oramos, profetizamos, declaramos tantas coisas, mas eu não posso terminar este culto sem declarar para todo aquele que precisa de um milagre, de um impossível. Levanta sua mão, você que precisa de um impossível. Eu quero declarar, assim como na sexta-feira, eu vou pedir para os pastores, assim como na sexta-feira nós passamos representando o sangue de Jesus, aquele simples pano vermelho, tem muito significado. Tem muito significado porque foi um simples pano vermelho que eu peguei com fé anos atrás e o câncer, ele foi curado do meu colo. E eu quero neste momento também orar, retiro o pano para passar, no momento que eu estiver orando. Oração para Pedro Vinícius, que se encontra enfermo no hospital neste momento. Quem crê em milagres? Nós vamos orar agora pelo Benjamin, pelo Pedro, e vamos orar por todos os enfermos. Se há enfermo aqui, levanta sua mão agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu creio numa unção de cura. Eu creio não, eu tenho certeza. Não é só não, eu creio que vai acontecer. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque o poder de Deus está aqui. 3 forças foram liberadas. Não esqueça, o sangue, o nome e o poder da ressurreição. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, este é simplesmente um pano vermelho, mas no momento em que ele estiver sendo passado, Senhor, toca com o teu sangue, toca com o teu sangue vidas que estão precisando do teu milagre. Nós queremos orar agora pelo Pedro, queremos orar agora pelo Benjamin, queremos orar agora, Senhor, pelo Gessé, pela Aninha, por todos, absolutamente todos os que estão enfermos, e declaramos que tu és o Deus do impossível. O Senhor abre caminho onde não há caminho, e é o caminho da cura que está sendo aberto agora. Sejam curados, tocados pelo sangue de Jesus. Enfermidade, eu digo na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada. Maior é o poder do sangue de Jesus, maior é o poder do nome de Jesus. Espírito de ressurreição, entra agora onde há morte. Células que têm morte, carregadas de morte, recebam vida. Eu declaro: ossos recebam vida, órgãos doentes recebam vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora: órgãos doentes tocados pelo Senhor Jesus, tocados pelo sangue de Jesus. Eu declaro cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus.